o Apocalipse não contém nada para o futuro. É apenas para as igrejas da Ásia Menor do seu tempo. Aqui nós encontramos neste argumento de opositores das Escrituras uma falsa dicotomia, porque essa objeção assume ou é para o século I ou é para o futuro, ou é para as igrejas da Ásia Menor ou é para o futuro. Isso não corresponde ao padrão bíblico. É típico de quem não conhece as Escrituras, mas está sempre apto para se levantar contra as Escrituras, usando de falácias e demonstrando toda a sua incapacidade exegética e desconhecimento das Escrituras, ou seja, o que eles mesmos atacam. Por quê? Isso não corresponde na tradição profética de, por exemplo, Isaías, Daniel. O texto sempre funciona em dois níveis, ou seja, um contexto histórico imediato e uma projeção escatológica. O fato de Apocalipse falar às igrejas não exclui sua dimensão futura. Isso é um padrão típico da profecia bíblica. Ou seja, existe um ponto que é o seguinte: uma autodefinição do livro, ou seja, uma evidência interna, vamos melhor dizer assim, uma evidência interna. O próprio texto se define como revelação do futuro. Ou seja, vocês vão ler Apocalipse 1 no seu versículo 1. Está escrito, coisas que devem acontecer. Logo no versículo 3, ou seja, o mesmo capítulo 1, versículo 3, está escrito, bem-aventurado quem guarda as palavras desta profecia. Ou seja, o livro se chama Revelação, profético ele é, ou seja, é profecia, e profecia bíblica envolve futuro, mais juízo e consumação. Ok? Ok. Então, existe um conteúdo explicitamente escatológico. A objeção dos opositores, ela acaba indo por terra, caindo, quando chegamos a este conteúdo, ao conteúdo propriamente dito. Por quê? Apocalipse fala de juízo final, como no seu capítulo 20. Julgamento universal, destino final da humanidade. Também fala de ressurreição, ou seja, mortos sendo julgados, nova criação. Apocalipse 21 até o 22, existe a descrição de novo céu e nova terra, fim da morte e restauração total das coisas. Isso não pode ser reduzido ao primeiro século. Não tem cabimento algum. Nenhum evento histórico daquele período corresponde a isso. Nenhum. Eu desafio. E existe a outra questão, que é o gênero literário, ou seja, um apocalíptico profético. O Apocalipse não é apenas carta. Ele é carta e também ele é apocalipse, revelação celestial, profecia, ou seja, interpretação da história. Ele é também epístola. Ele existe uma aplicação pastoral no livro. E ignorar isso gera as tais distorções que são levantadas. Na literatura apocalíptica, o presente, muitas das vezes, é interpretado à luz do fim da história. Existe a continuidade com o Antigo Testamento. Por quê? Porque Apocalipse retoma diretamente o quê? Os livros de Daniel, que falam de juízo final, Isaías, que fala de nova criação também, e Ezequiel, que também fala sobre restauração. Esses textos contidos em tais livros nunca foram apenas locais, sempre apontam também para a consumação. Apocalipse está nessa mesma linha. E uma outra coisa um outro argumento, uma outra objeção, um outro levante que é feito é sobre a questão do em breve. Ou seja, em breve há de acontecer, que em breve acontecerão. Só que o que ocorre? A expressão em breve, ela não elimina necessariamente em todos os quesitos o futuro. Porque a objeção que é levantada muitas vezes usa o seguinte: as coisas devem acontecer em breve, em tarrei, né? Mas isso, na linguagem profética, muitas das vezes significa iminência teológica e não uma cronologia segundo os moldes modernos. Um exemplo que eu vou dizer para você: Daniel também fala de eventos próximos que atravessam séculos. Como é que fica? E realmente aconteceram. É linguagem de urgência, não de eliminação futura ou de limitação temporal absoluta. Até mesmo na gramática, no grego, o termo tarrei, ele não é necessariamente sempre cronológico, temporal. Ele também é modal. Depois eu vou falar mais sobre isto, tá bom? Então o que ocorre? Vamos fazer então uma análise dessa objeção, uma espécie de resumo, e caminharmos para a conclusão desse vídeo. O que está correto? Sim, Apocalipse foi escrito para igrejas reais. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ok?
Ok. Tem aplicação histórica imediata? Correto. Também tem aplicação histórica imediata. Mas o que está errado em tais objeções que são feitas? Negar dimensão escatológica contida no livro, e não somente no Apocalipse, mas nas Escrituras, por assim dizer, quando mencionam eventos escatológicos, proféticos, ou seja, a dimensão escatológica está sendo negada por esses opositores, porque não conhecem, às vezes, nem aquilo que eles se levantam para atacar. Eles também acabam ignorando o conteúdo explícito de fim da história. Eles também acabam desconsiderando a questão do gênero profético apocalíptico e acabam rompendo com o padrão profético bíblico, porque é existente nas Escrituras esse padrão. Vamos fazer uma comparação e vamos fazer correlação de textos, ok? Então, Apocalipse não é apenas um documento do século I, mas uma obra profética escatológica que, partindo de um contexto histórico concreto, projeta a consumação escatológica da história, incluindo juízo final, ressurreição, nova criação. Então, meus amigos, dizer que Apocalipse não fala de futuro é ignorar o próprio texto, ignorar gênero literário, é ignorar Ataná, o Antigo Testamento, e até mesmo passagens do Novo Testamento, ou seja, e até citações do próprio Senhor Yeshua, quando fala de questões proféticas e escatológicas. Isso não é uma leitura acadêmica séria, é uma redução do texto, é um levante contra as Escrituras, é alienação típica também de formados em botequim de bar e com pós em CAPS, porque não conhecem nem mesmo aquilo que eles se levantam, né? Com todo o ímpeto, se levantam com força para atacar e levantar falácias, porque só sabem pescar aquilo que aprenderam com seus, muitas das vezes, teólogos céticos, liberalistas, hereges, e que muitos desses até já foram refutados, desmascarados, mas existem pessoas que acham ainda que esse tipo de teologia, ela é uma teologia cristã. Estompando assim e trazendo para vocês um pouco de luz, resposta e contraponto às objeções levantadas. Você tem um livro, sim, digno de ter sido canonizado, inspirado, um livro que realmente condiz com o restante das Escrituras. Shalom, Brito Ragnar, Lehitraot.